Começamos aqui com a pergunta da Sônia, do Morro Nova Sintra, aqui em Santos. Ela pede para o pastor explicar o texto de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Ela quer que o pastor ensine como aplicar estes versículos no dia a dia. Os dois versículos citados dizem: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Naturalmente, a interpretação desse texto, ela está mostrando que quando nós fazemos nossas contribuições para a casa de Deus, não devemos deixar o que sobra, mas aqui está dizendo, com as primícias de toda a tua renda. Nos parece que a pessoa aqui a quem o escritor se dirige era a pessoa que tinha trabalho de campo, propriedade. E então diz em seguida que a resposta da forma de agir deste fazendeiro traria como resultado os celeiros dele seriam cheios de mercadorias e transbordariam de mosto. O mosto é o vinho nos lagares. Então recolhiam a uva, pisavam as uvas em lugar próprio, lagar, e depois então saía o vinho. Era uma forma antiga de produzir o vinho. De modo que a bênção de Deus estaria sobre esta pessoa. Você honra a Deus e você vai ser honrado. E paralelamente, nós temos aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, um relato da vida do povo de Israel, quando Davi, o rei, instituiu seu filho Salomão como seu substituto, e ele achou que Salomão devia construir um templo, mas um templo suntuoso para Deus na cidade de Jerusalém. E o que faz ele? Convoca o povo para trazer suas contribuições, não em dinheiro, mas em material. Ferro, madeira, prata, cobre, o que tivesse à mão em casa ou pudesse adquirir, que trouxesse para o material que ia ser ocupado no templo. E o povo surpreendeu, trouxe mais do que era esperado. Então Davi está aqui prestando um culto de adoração, dizendo: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E agora então ele dá ações de graças. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos. Louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? Quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? E ele diz então: porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Então aqui está um texto que é expansivo. Quem de nós pode dizer que aquilo que tem não é vindo da parte de Deus? Você tem saúde? Você é uma pessoa educada
estudiosa, você está num emprego muito bem remunerado, mora numa casa bonita, etc, etc. De quem você pensa que você recebeu isso tudo? Então, como diz o escritor no versículo 14 do capítulo 29 de 1 Crônicas, nós recebemos de Deus. E por isso é a recomendação do livro de Provérbios. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias. A palavra primícia quer dizer com os primeiros frutos da terra, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Então Deus quer nos abençoar e falo na proporção daquilo que nós também estamos cultuando a Deus. A próxima pergunta, o tema é jejum. O jejum serve, pastor, para alguma coisa? Eu quero responder dentro da sua pergunta. Se para nada servisse, Jesus não teria dito em Mateus 17, 21, que casta há de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus fez essa afirmação para explicar por que alguns dos seus discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno de um rapaz. Segundo ponto, se o jejum não produzisse qualquer benefício, Jesus não teria jejuado 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo, como mostra Mateus capítulo 3, versículo 4 e 1 a 12. O diabo chegou-se para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus tinha a possibilidade para fazer isso, mas não ia atender a exigência de Satanás. Se para nada servisse, homens de Deus não teriam se valido do jejum para enfrentar grandes adversidades. Exemplo disso nós temos no rei Josafá, quando soube que uma grande multidão, um exército, se aproximava para guerrear contra ele. Apregoou o jejum em toda Judá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3. E nós podemos encontrar em outros textos da Bíblia, como 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, Salmos 109, versículo 24, Atos 14, versículo 23, 29, 27, versículo 9. Então a Bíblia está cheia de recomendações no sentido de fazermos jejuns periódicos. E quando lemos no livro de Mateus, capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte, Jesus deu conselhos a respeito do jejum. Quando você jejuar, não fica numa figura de pessoa que está doente, cabelo desgrenhado, rosto sem lavar, e então alguém pergunta: você está doente? A resposta é não. E por que essa tristeza no seu olhar, no seu corpo, nos seus cabelos sem pentear? Ele está simplesmente apregoando um jejum que ele fez, querendo receber motivação de elogio da parte de Jesus. E Jesus declara: olha, ele já recebeu o galardão. Conclui-se então que o jejum nos fortalece espiritualmente, acompanhado de oração. É uma arma muito poderosa para o enfrentamento das adversidades das forças do mal.
Pastor, uma pessoa para ser salva, ela precisa jejuar? Não. Deus derrama sua graça sobre aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador. Em João, capítulo 1, versículo 12, declara que Jesus veio para o seu povo, os judeus. Mas os judeus não o receberam. Então Jesus foi mais à frente e fez esta declaração que está no princípio do Evangelho de João, e disse estas palavras: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então queremos dizer, sem ofender ninguém, que filho de Deus não nasce. Filho de Deus é feito. Quando nós nascemos, somos criados por Deus. Como Deus disse, lá no livro de Gênesis, o capítulo 1, criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Criou. E a pessoa só pode usar o título de filho de Deus, como diz aqui no versículo 12. Quando declara, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está escrito isso agora, ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 18, nós vamos ouvir a repetição que Jesus fez quando aponta pessoas como filhas de Deus. 3,18 de João. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a pessoa aceita esse título pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. E no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para salvação. São meios da pessoa poder ser salva, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme diz a Bíblia Sagrada. E ainda na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu prezado ouvinte, você pode ser filho de Deus de acordo com a palavra de Deus que temos lido. E o amor de Deus é incondicional. Não é este amor reservado para determinadas pessoas, mas está sendo oferecido para todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo e querem aceitá-lo como Salvador e Senhor. Vamos ler agora João, capítulo 3, o quarto evangelho, o que está escrito nesse particular. João 3 e versículo 17, está escrito assim: não te maravilhes de te ter dito,
necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é ter a aceitação de Jesus como Salvador. E no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor, mais uma pergunta aqui sobre o jejum. Para expulsar demônios e curar enfermos em nome do Senhor Jesus, o crente precisa jejuar com antecedência? Não. Para operar tais coisas, basta a fé. De acordo com Marcos 16, versículo 17 e 18. Temos aqui o Senhor Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos e orientando-os na sua ausência, como agir. Então nós lemos aqui no versículo 17 e 18, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém, se o crente trabalha com frequência nessa área de libertação, convém se fortalecer em jejum periódico. Na verdade, os que são de Cristo devem, como bons soldados, manterem-se vigilantes e capacitados para que possais estar firmes capítulo 6, versículo 10 e 11. Pode perguntar. Pastor, o jejum deve ser feito por quantos dias seguidos e por quanto tempo? Cada um estabelece o seu tempo de jejum. Há quem faça a campanha de jejum diário de algumas horas, durante 7 dias. Outros fazem jejum de 3 dias, um dia na semana, e assim por diante. Depende das condições físicas, rotina de trabalho, viagens, etc. Por óbvias razões, não é aconselhado o jejum para uma pessoa que se encontra debilitada por alguma enfermidade. Então, se uma pessoa está seguindo o conselho médico de tomar remédios em determinados horários, e isso corta o jejum da pessoa, não desobedeça a sua colocação médica, porque você pode fazer o jejum noutra época, em outra ocasião. Nesse particular, precisamos ter cuidado para não fazer coisas erradas e depois sermos acusados de pessoa que é envolvida com situações que não são próprias da Bíblia Sagrada. Então aí está o aconselhamento da palavra de Deus. E vamos mais a uma pergunta, porque esse campo tem muitos problemas que precisam ser minuciados. O senhor já falou sobre a nossa postura quando estivermos jejuando, mas eu vou repetir aqui ainda a pergunta. Como nós devemos nos comportar, devemos comunicar aos irmãos que nós estamos jejuando, pastor? Não. Leia o que ensinou Jesus. É o que já nós dissemos em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuar, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens
para que aos homens pareça que jejuam. Porém, nenhum problema há se a esposa comunicar o fato ao marido, ou vice-versa. A realidade nos mostra que o jejum não é uma prática costumeira entre os cristãos. Então, marido e mulher devem ser comunicativos nesse particular. Pastor, e o jejum é de alimentos sólidos, líquidos ou pode ser dos dois? Pode ser não comer e não beber ou abster-se apenas de alimentos sólidos. O mais importante no jejum, sempre com oração, são o propósito e sacrifício nele envolvidos. Para as pessoas que não são cristãs, submisso às glutonarias da vida, muita bebida, muita comida, orgias e noitadas, o jejum é uma loucura. Pode ser que alguém até esteja pensando nesse particular. Está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E em 1 Coríntios 1,18, ainda diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então tenhamos cuidado, que o nome de Deus seja glorificado, que nós alcancemos a bênção que estamos procurando através do jejum. Nós temos uma pergunta aqui do consulente Josias, da Vila Margarida, em São Vicente. É muito comum hoje nós percebermos aí um tratamento de carinho, de afeição pelos animais. Existem hoje clínicas especializadas, existe até um hospital veterinário no morro aqui em Santos, que tratam, que cuidam dos animais. E nós percebemos que realmente os animais são um motivo de alegria para muitas pessoas que principalmente vivem sozinhas. Tem aquele animal de estimação, um cachorro, um gato, e ali depositam aquela alegria, aquele carinho ao animal. E é claro que esses animais têm um tempo de vida também, não é? Vão envelhecendo, existem cães aí que chegam numa certa idade, já ficam cegos, já não conseguem se locomover direito e depois acabam morrendo. E isso traz uma grande tristeza para o dono desse animal. Então a pergunta aqui, eu acredito que até é importante, feita pelo Josias, porque a pessoa fica pensando no melhor para o animalzinho de estimação e achando que ele, não é, olha, foi para o céu também. Então o Josias pergunta ao senhor, pastor, se os animais, eles vão para o céu também, pastor, ou morreu aqui e acabou? Bom, nós não temos assim uma posição bem definida à luz da Bíblia. O que nós temos a respeito dos animais é que o dono dos animais tratem bem os seus animais. Porque há certas pessoas que têm animais em casa, mas eles são esquecidos e não são bem tratados. Não vou julgar ninguém nem apontar ninguém. Isso é genérico. João 14, 2 e 3, uma declaração de Jesus que dá para fazer um pequeno juízo. Na casa de meu Pai, falando do céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, ele diz que foi preparar lugar para pessoas, seres humanos. Casa do Pai é casa de pessoas humanas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então aí está o que a Bíblia declara a respeito dos animais. Fora disso, não temos nenhuma orientação bíblica para dar uma palavra
sim ou não. A próxima pergunta aqui é NQI, o consulente não quer se identificar, mas ele diz assim: li na Bíblia que se eu cresce no Senhor Jesus Cristo, minha família também seria salva. Então eu pergunto ao pastor: pode ser afirmado como promessa para toda a família, no sentido de se um é salvo, todos serão também salvos? Não pode ser afirmado como promessa para toda a família, no sentido de que se um é salvo, todos serão também. A salvação é individual, mas há casos de que um membro da família convertido pode levar toda a família a se tornar salva na pessoa de Jesus Cristo. O próprio carcereiro de Filipos, para que Paulo e Silas fizeram essa declaração, foram salvos. Atos 16, versículos 30 a 34. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então aqui está a promessa da Bíblia, mas nós também lemos na Bíblia que a pessoa em certas famílias, quando aceita Cristo como Salvador, está no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, ela se torna odiada pela própria família. Pai, mãe, irmão não falam mais com a pessoa porque agora ela é crente. Então há essas duas possibilidades: aceitar Jesus por um membro da família e às vezes rejeitar essa pessoa porque querem que os outros sejam crentes. É uma questão individual, mas facilita mais esse problema, esse episódio, como nós lemos a respeito do carcereiro de Filipos. Pastor, a pergunta do Reginaldo é: em CDs de música gospel, essa expressão gospel, estão aí dizendo que é sobre músicas evangélicas. Nós não gostamos muito dessa expressão, mas em CDs de música gospel pode-se encontrar mensagens subliminares, pastor? Sim, positivamente. O tema mensagem subliminar vem sendo amplamente divulgado e estudado tanto no Brasil como em outros países e tem conseguido grande destaque na mídia. O objetivo dessas mensagens é manipular as mentes das pessoas a elas expostas, a ponto de interferir sensivelmente tanto em suas personalidades quanto em suas decisões do dia a dia. Não temos meios de provar essas notícias, mas convém ter cautela e pedir a técnicos no assunto que deem sua opinião, normalmente quando se trata de conjuntos que tocam em igrejas, usando esse tipo aí de músicas gospel que é indefinida e vai tudo.